Olá, pessoal, boa noite. Esperando aqui a nossa convidada especial, Lorena, com o tema dessa live de hoje, que é constelação familiar e a cura das memórias celulares. Ei, Fernandinha, boa noite. Ei, Lorena. Boa noite. Boa noite, Então Lore. Boa Salve, noite, salve. querida. Seja bem-vinda. Muita gratidão pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos juntas. Não é, minha querida Lorena? Lorena é uma terapeuta linda que recentemente, nesse reencontro, né? Mas está trabalhando conosco, na nossa equipe de consteladores familiares. E no bate-papo de hoje nós vamos ter muitos casos, né, Loren? Muitos casos para relatar, porque já são quase 1000 ou mais de 1000 constelações que nós atuamos juntas. E muitas curas de muitas memórias celulares já aconteceram, coisa de cair o queixo, não é, Loren? E muitas oportunidades de aprendizado também, né, Flávia? Sim, sim. Eu costumo dizer que a constelação familiar mudou minha vida, Lorena. A constelação familiar me trouxe um olhar do mundo muito mais sistêmico, muito mais leves e compreender que tudo que nos acontece, muitas vezes, não somos nós, não é nos responsabilizando, não é tirar nossa responsabilidade, mas é uma compreensão de que existe um fator que rege o nosso sistema familiar e que esse fator ele pode ser ressignificado. E isso é muito libertador. A Lorena, pessoal, ela trabalha também com registro acástico e nós lançamos um curso recentemente, Constelação Familiar, tanto presencial quanto online. E nesse curso nós incluímos o trabalho que a Lorena tem feito, que é um trabalho de muita valia, que traz uma abertura de campo, né, muito grande. Quando a gente fala em campo, nós vamos explicar, né, o que significa isso. Mas a gente abre um registro acástico, que nós podemos dizer que é uma memória, né, que é uma biblioteca universal. E a Lorena vai falar um pouco para a gente como que é esse trabalho e qual que foi a sua percepção da abertura do registro acástico dentro da constelação familiar. Isso. Então, boa noite a todos, um beijo em cada um aqui presente. Eu agradeço muito a oportunidade do trabalho em conjunto com a Flávia, que tem facilitado demais os meus processos de compreensão e automaticamente nos tornamos trabalhadores da luz, juntamente com a nossa equipe linda, o Clever, a Alcimar, a Margarete, mais um monte de gente que frequentemente tem participado das constelações conosco e na nossa casa. Só um parênteses aqui, Laura. Ontem nós participamos de um evento também que foi muito lindo, uma meditação global que nós fizemos na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, emanando, né, essa energia, essa troca que a gente tem semanalmente, isso que a gente acredita que é o nosso propósito de vida, que é a nossa missão de alma. E muitos corações foram tocados ali. A gente chegou a ter um público de 200 pessoas, sabia, Lorena? É mesmo? Deu isso 200 tudo? pessoas. E a Fernanda está dizendo aqui, orgulho de participar dessas constelações. Você faz parte daqui, Fernandinha. Com certeza, Fernandinha. Já estamos aí caminhando, né? Crescendo todos juntos, né? E a constelação familiar é algo impressionante, né, Lorena? Porque ela vai curando todo mundo, né? Cura o constelador, cura os participantes, cura quem é o constelado. E é uma grande família, né? Que vai se tornando, né? De emoções mesmo que a gente vivencia todos os dias ali, né? E, sinceramente, Flávia, para mim, uma das maiores oportunidades que as ferramentas têm trazido é quando a gente auxilia o outro, mas a gente também
tem nosso auxílio. Então, para mim, é uma coisa fantástica. Cleber está dizendo aqui, constelação, ele escreveu aqui, a terapia da alma. É isso. Né? É isso E mesmo, Beth Helling fala que a gente tem uma alma universal e uma alma familiar. E que estamos todos entrelaçados uns com os outros. E quando um se cura, né, várias pessoas com as mesmas sintomas e com as mesmas frequências ou com os mesmos adoecimentos também vão se curando. E basta uma pessoa da família, né, Lorena? É lindo. E quando a gente faz essa compreensão, né, tem essa ideia de curar através dessa oportunidade, que é uma das ferramentas, né, que nós temos aí, ela faz ela faz esse link. Então, quando um tem essa oportunidade de compreender, de trazer a consciência do que tem passado, todos vão se libertando. Eu acho a coisa assim mais linda do universo. E aí, ó, muita gente falando, a Fernandinha falando, transformou a minha vida. A de né? todos nós, né? A vida de todos nós. nós. E aí estava dizendo sobre o registro acástico, né? Conta pra gente um pouco como que é o registro acástico. Então, essa ferramenta é uma ferramenta que todo mundo pode ter acesso. Nós temos algumas formas de ter acesso. Quando eu criei, né, a oportunidade em minha vida, eu escolhi fazer o curso de leitura dos registros acásticos e isso faz com que a gente pode ter acesso a várias informações. Por quê? Porque desde quando a nossa alma foi criada, essas informações foram colocadas no campo. É como se fosse uma biblioteca grandona, universal, e a gente tem todos os planejamentos, todas as ideias, o que a gente veio fazer aqui no planeta. Porém, às vezes a gente esquece do que a gente veio fazer aqui. Chega, entra aí principalmente no inconsciente coletivo e acaba tendo esse desvio de informações. Aí chega aqui e de repente se encontra perdido. E é aí que o registro é muito importante, porque ele vem trazer a verdade, aquilo que a sua alma vem trazer de importante para o seu desenvolvimento. Aí, como é que a gente decidiu colocar o registro dentro da constelação? Foi quando a gente trouxe a oportunidade de aumentar as informações, potencializar as informações no campo. E aí, através de metáforas, através de informações que já estão nos processos terapêuticos, né? Nos processos das pessoas, vem trazendo essa ideia de informações além. Então, no campo morfogenético, que a Flávia vai falar mais, isso vai aumentar a oportunidade de trazer as informações daquelas pessoas, né? Normalmente é do constelado. E todo mundo que está no campo também recebe essas informações. Porque o que é importante a gente dizer para o pessoal? O que, na verdade, na prática, o que ocorre numa constelação familiar? Uma pessoa, o constelado, ele traz um tema para que esse tema seja trabalhado. Comumente é financeiro, relacionamentos afetivos, doenças, ou então um problema afetivo de relacionamento com o pai, com a mãe. Então, ele leva essa temática para a gente trabalhar. Quando a gente inicia, então, a representação deste tema com os participantes que estão ali. Normalmente, a gente tem em torno de uns 15 a 20 participantes. Cada constelador pode trabalhar com o número que ele achar confortável, ou então ele pode fazer individualmente, que a informação é a mesma, recebe da mesma forma, a prosperidade que ela está trazendo aqui, recebe da mesma forma essa informação que fica como se fosse impregnada num campo morfogenético, esse inconsciente coletivo familiar. É algo que realmente é impressionante, que nós, advogados, não conseguimos explicar, e foi necessário que um biólogo, Rupert Sheldrake, trouxesse na verdade, a tese de doutorado dele trouxesse isso à tona, modificando não só a biologia, mas modificando a física quântica e principalmente também a psicologia. E aí que há a visão sistêmica, porque esse campo morfogenético, ele traz informações que, a princípio, nós não teríamos acesso, ou porque se perderam nos nossos ancestrais, ou porque é algo que é velado, que não foi dito nem mesmo na família de origem, na primeira família. Por exemplo,
normalmente o que ocorre é o seguinte: um filho é fruto de uma relação extraconjugal. E aí, essa mãe guardou esse segredo para a família inteira. Nunca se falou sobre isso, porque à época, se falasse isso, a mulher podia ser até mesmo, sei lá, perderia todos os direitos dela, ou então esse filho não ia ser reconhecido, ou diversos outros tipos de crenças que existiam, ou então até mesmo de comportamentos e de costumes civis e até criminais, né? Há pouco tempo, ainda existia no Código Penal, né, que adultério era crime, né? Então, assim, isso trazia uma série de desdobramentos, principalmente para a mulher, que eram muito sérios. Então, a mulher guardava aquele segredo, não contava para ninguém, e isso ia perpetuando entre gerações, gerações, gerações. E na visão sistêmica, funciona da seguinte maneira: tudo que é velado, tudo que é não dito, tudo que é reprimido, e principalmente aquelas pessoas que são julgadas ou são excluídas do sistema familiar, pula uma geração e na seguinte geração você vai criar um sintoma. E que aí, muitas vezes não é uma coisa que é específica, né, Flávia? Sim. Pode ser uma doença, pode ser relações mal sucedidas, afetivas, ou pode ser uma falência, ou pode ser qualquer coisa que Uma tira a escassez. pessoa, sim, tira a pessoa de um equilíbrio, de uma homeostase. Aí o que a gente percebe? Muitas vezes a questão não está aqui nessa geração, e sim na primeira geração dos pais, dos avós ou dos bisavós. A gente costuma, então, verificar isso no próprio campo morfogenético, é esse campo que a biologia trouxe para nós, que ficam retidas informações como se fossem energias, impregnadas mesmo no inconsciente coletivo daquela família. Como? São memórias celulares. Assim como a gente herda a nossa genética, né, os nossos genes, nós herdamos também as histórias dos nossos ancestrais. Né? Afinal de contas, está tudo dentro dos registros. Sim, isso. E da grande alma, que Bert Hellick chama da grande alma. E quando a gente trouxe, então, o registro acástico para a nossa constelação familiar, constelação dessa equipe, a gente percebeu que essa situação que era velada, não dita, passava a ser muito fidedigna. As pessoas dentro do campo, durante a representação da constelação, elas passaram, então, a perquerir, a sentir mesmo. Por exemplo, teve uma situação que ocorreu até com o Kleber também, que atua com a gente. O Kleber é meu marido, ele atua como constelador comigo, que ele percebeu que tinha uma criança, ele viu a criança caindo de um Moisés, de um bercinho, de uma escada. E aí ele falou aquilo, eu fiquei sem entender, eu tô vendo a criança caindo, eu fiquei sem entender, tal. No final da constelação, a gente termina a constelação, a gente fala que cada um representou os personagens, que a gente também percebeu que isso enriquece muito a constelação. E a mãe da constelada que estava lá revelou que essa constelada hoje é uma moça, né? Uma pessoa adulta, com 30 e poucos anos de idade, que ela realmente tinha caído da escada do Moisés. E quando ela chegou do trabalho e viu aquela situação, o pai contando aquela situação, aquilo foi um grande marco naquela família. Porque a criança podia ter se machucado, podia ter morrido, e os pais e tiveram o pai sentiu culpa, né, Flávia? O pai sentiu muita culpa de achar que ele não estava cuidando. Sim. E tanto a presença do pai quanto a presença da mãe são... Ok? Pra mim tá ok aqui. É porque de vez em quando tá dando um delay. Para não falhar, Marcos. Ok, pode continuar. Ok. Então, a gente percebeu que o registro acástico, ele pôde trazer situações fidedignas àquela história familiar, que muitas vezes nem um constelado, ninguém da sua família se lembrava, porque eram questões muito antigas de gerações, de segunda, terceira geração. Então, enriqueceu muito, né, as nossas constelações e foi trazendo uma sensibilidade maior, tanto para nós, terapeutas que estamos atuando ali, quanto para os próprios participantes. Né? Fala mais um pouco para a gente, Lore. E como é que é feita essa abertura do registro acástico? É só comentar que nesse mesmo dia
né, nessa mesma constelação que teve essa informação a mais, que trouxe abertura para compreender essa relação do pai com a filha, muito importante também que assim, mensagens elas vêm através de imagens. É como se no nosso campo mental aparecesse uma imagem. A gente vê isso no campo. Ah, tô Uma vendo metáfora, né, Moisés, não é isso? Lorena? É uma mensagem que vem através de uma imagem mental. Isso, muitas vezes, ou uma metáfora, né? Então, às vezes, a pessoa pode estar achando que dentro do próprio campo pode estar tendo uma questão assim, eu estou imaginando. Muitas vezes não é. Muitas vezes essa mensagem vem nessa. Eu estou vendo aqui que está falhando um pouquinho, mas está caminhando bem, tá bom, Eliana? Obrigada pela ação. E aí, como é que a gente faz, né? Existem, como eu disse, várias acessar esse registro aqui. E uma delas é através de uma oração, que a gente recebe essa informação quando a gente faz o curso, né? E aí, qual que é a proposta? Qualquer pessoa pode fazer a abertura desse registro, desde que esteja com a ideia formada de que está ali para auxiliar, está ali para auxiliar tanto o processo da pessoa como o campo, acrescentar no campo. Então, assim, a gente pede uma informação através dos mestres, professores e entes queridos dessas pessoas. Como assim? Mestres é a maior autarquia energética, a maior autarquia espiritual, vamos dizer nesse sentido. Então, qualquer espírito que vocês consigam compreender de maior elevação. Então, vamos falar de Jesus, né? Desses Não, e seres pode bem sentar com o evoluídos. próprio eu superior Os dela, professores né? nós consideramos enquanto os mentores, né? A gente, quem gosta de chamar de anjo da guarda também pode se colocar dessa forma. Os queridos podem ser. Sim, sim, né? É porque muita gente ainda não compreende o que é o eu superior, né, Flávio? Então, a gente sempre colocou enquanto seres fora dessa posta, porque às vezes não consegue compreender exatamente quem são esses. Mas o eu superior é aquele de total ligação com o maior, né? Com o nosso Pai maior, que é Deus. Então, é muito simples perceber que às vezes vem uma intuição e aí esse recado, por exemplo, é dado eu superior daquela outra pessoa. Então, em consonância um com o outro, a gente tem essa indicação para poder passar para auxiliar no processo terapêutico da pessoa, né? E entes por quê? Porque Existem nesses processos pessoas que ou já foram, né, já estiveram ali na caminhada com a pessoa, ou de outras vidas para que nós, por exemplo, acreditamos que existem, né? Pode falar. acho que o Tá importante também é cortando a gente aí? colocar o seguinte, Tá me ouvindo? que não, ok, para mim tá ok. Que a constelação familiar, Eu acho que ela cortou a é... ligação. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo, ok. Para mim tá ok. Para você tá ok? Sim? Porque a constelação familiar também, ela é formada por diversas outras técnicas. E uma das Tá ok. técnicas da constelação familiar é a análise de script, é o enneagrama. Vamos ver se a gente... Oi, Nori, voltou? Fica aí, Ló. Deu? Eu acho que a gente pode fazer o seguinte, a gente pode começar de novo e quem tá aí vai perceber que começou, porque para mim tá ok, tá? Vou encerrar aqui e a gente volta.